Boa tarde, meus irmãos. Que a paz divina se faça presente em nossos corações. Hoje, o nosso estudo da tarde de hoje é do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Vamos refletir um pouco sobre a vingança. Na instrução dos Espíritos, o item 9. Eu só vou ler a primeira frase, quando ele diz assim: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. No Evangelho, ele vem nos mostrar que é um comportamento bárbaro que ainda há entre nós. Mas é bom a gente refletir que ainda há alguns comportamentos, alguns pensamentos equivocados nossos sobre a vingança, que nós precisamos extirpar de nossas mentes, de nossos corações, esses tipos de pensamentos, de atitudes, de sentimento, porque isso ainda é muito atraso nosso, é uma demonstração de que nós precisamos nos melhorar, e muito. Fazendo uma reflexão sobre o passado, quando o homem, nos primórdios dos tempos, se encontrava em condições bastante atrasadas, o que aconteceu? Primeiramente, existia na condição bárbara da humanidade, se alguém matasse uma pessoa, nós íamos lá e acabava com a raça, acabava com a família, destruía, não deixava ninguém. E isso era uma amostragem de força, de poder. Com o passar do tempo, apareceu uma lei que se chamava Lei de Talião. A Lei de Talião significa lei de tal e qual, porque algumas pessoas pensam ainda erroneamente que Lei de Talião era o nome de alguém. Não, significa lei de tal e qual, ou seja, o olho por olho, dente por dente, que essa lei foi instituída na época de Moisés, e isso já era um avanço, porque quando ele dizia olho por olho, dente por dente, dentro desta lei, você só podia descontar o mal que lhe fizessem. Então, se tirasse teu olho, você tirava o olho, se tirasse um dente, você tirava um dente, só isso, não podia mais do que isso. Então, já era uma diminuição da vingança bárbara de antes, né? Pois bem, com o passar do tempo, o homem se sentindo o seu orgulho muito ferido, porque aqueles que tinham mais poder, eles cometiam violências, os demais retrucavam com a vingança. E começaram a sentir-se necessitados de alguém para vencer. E acreditando que o Messias chegando na terra, ele iria fazer a vingança de todos os males perpetrados aos pobres, aos miseráveis, aos escravizados. Assim acreditavam. E quando Jesus chega, o homem se decepciona. O homem que eu estou falando, assim, a humanidade, uma boa parte se decepciona porque ele vem na manjedoura, na simplicidade, na singeleza de luz. Ele vem envolto em amor. E ele nos traz
conhecimentos bem diferenciados do que nós esperávamos. Nós esperávamos um lutador, alguém que viesse para vingar. No entanto, ele nos traz os ensinamentos mais belos, que é amar os nossos inimigos, que é o nosso título do capítulo de hoje. Por aí a gente começa a perceber que os ensinamentos dele tinham outro teor. E ele vem para educar o grande mestre, o grande pedagogo, quem mais ensinou através das suas atitudes, através das suas palavras, dos seus ensinamentos. Ele nos deixa o princípio fundamental de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, Jesus, o nosso governador planetário, nos traz os ensinamentos máximos da beleza singela dos seus ensinamentos. Então, o homem começa a desenvolver a sua noção de Deus de uma forma diferenciada, porque ele passa a ver através do mestre que Deus é amor. Anteriormente, a vingança era pregada como a supremacia de Deus e a violência era quem atacava. A vingança era estimulada e agora ela era travestida da própria crença ao Criador. Aí, esperando esse Messias, ele chega travestido de amor, né? Então vamos refletir porque Jesus, por que será que Jesus é chamado príncipe da paz? Porque ele não só frustrou as expectativas bélicas de guerra do mundo, do orgulho do ser humano, o orgulho ferido, como ele ensinou o que fazer com essas expectativas, orientando para a compreensão, para a união entre as pessoas. Ele mostrava que não é a vitória no campo material que vai nos trazer a felicidade, mas a vitória sobre si mesmo, quando nós conseguimos vencer a nós mesmos. Aí sim a gente se encontra no campo do entendimento e do amor. Neste aspecto, as palavras do Cristo, elas assumem um mais amplo e novo significado. Ela é ressignificada para nós. E que significação seria essa para nós hoje? Qual o significado que teria? Ora, para o espírita, a vingança não é mais somente um movimento exterior. Para nós espíritas, é um movimento que nasce do espírito e aí deve ser combatido para que não se torne uma erva daninha a corroer-nos, fazendo com que isso venha a destoar dos nossos objetivos educativos da vida, que aí vai conseguir destoar de tudo que a gente tem objetivado até então. No campo do espírito, a vingança, ela nasce do sentimento do orgulho ou a honra, né? Porque antigamente tinha a defesa da honra, que esse orgulho ferido, isso é o melindre que nós espíritas tanto usamos em nossas falas. Esse sentimento, ele deve transformar em semente diferente. O galho podre, que é o do orgulho, do melindre, o qual nós nos sentimos alvo, vai fazer a sua parte de renovação no mundo.
Então é preciso sim que nós consigamos vencer. Então, com a reencarnação do espírito, a gente descobre, a gente compreende que a vingança não é somente mais um ato material, mas uma postura que nos deixa estagnados, espiritualmente falando. E duas entidades ficam cegas ao mundo para se dedicarem ao pior de si mesmas, em tramas que podem levar séculos a fim. Nós vamos nos reportar ao livro Dramas da Obsessão, onde o Dr. Bezerra mostra um caso muito interessante de uma família de judeus que se encontravam, eles viviam bem, e na igreja os padres, eles estavam começando a perseguir os judeus. Então eles não se mostravam judeus, eles não se diziam. E os padres começaram a desconfiar que eles eram judeus. O que foi que eles fizeram? Eles colocaram uma pessoa da confiança deles para ser empregada doméstica na casa dos judeus. O padre ia lá, visitava, eles cobriam o padre com tudo, eles iam à igreja, eles faziam tudo, mas eles escondiam que eles praticavam o sabá, que na crença deles é o culto deles. E eles construíram no subterrâneo de sua casa, eles tinham uma condição financeira muito privilegiada, eram bem aquinhoados financeiramente falando, e eles construíram no subterrâneo de sua casa um salão para praticarem o sabá. Aquela empregada nunca teve acesso, eles não falavam, e o tempo passou e eles começaram a confiar nela, que foi essa a intenção dos padres. E o que aconteceu? Ela descobriu que eles praticavam o sabá e disse para os padres. Quando ela descobriu, os padres foram lá. Eles iam sempre na casa deles, visitavam e tudo, e eles foram lá e desmascararam e levaram a família. Tinha um filho adolescente ainda, e eles praticaram torturas terríveis. Já estava com 400 anos. O Dr. Bezerra estava fazendo um trabalho, ele em espírito, estava fazendo um trabalho, porque na casa espírita foi mostrado que alguém cometeu suicídio naquela família. E o Dr. Bezerra fizeram oração, pediram ajuda do plano espiritual, e o Dr. Bezerra foi socorrer. Quando lá chegando, ele descobriu que o trama deles era que todos cometessem o suicídio, toda a família. Eles demoraram muito a encontrar, e quando eles encontraram, eles disseram assim, olha, mostravam as unhas sangrando ainda do martírio que eles sofreram, a tortura. Então eles diziam assim, ou seja, eles alimentavam esse ódio para eles se vingarem. Então eles continuavam se maltratando durante 400 anos, sangrando, sofrendo, para poder a vingança deles ser bem feita. Então o que eles fizeram? Isso eram os judeus, que na época eles eram pessoas boas, eles não tinham maldade, mas só queriam ter a vida deles sossegada. Mas eles foram perseguidos, martirizados, torturados, e isso criou um ódio muito grande, e eles morreram olhando uns para os outros. Eles ficaram com a tortura, eles juraram vingança. E agora, quando eles encontraram, eles disseram assim, aquele que era o padre hoje era uma mulher. Eles disseram assim, só mudou a saia, continua puxando a perna do mesmo jeito, que era a mulher da casa.
E, no entanto, o que o Dr. Bezerra fez, junto com a espiritualidade superior, eles congregaram esses espíritos que trouxeram muito ódio, que obsidiavam e que a vingança deles era tudo que importava. 4 séculos de ódio e de martírio. E eles conseguiram levar para a mediúnica, dialogaram junto a eles, o plano superior inspirando aos trabalhadores da mediúnica. Foi um trabalho muito grande, mas eles conseguiram fazer com que essa família fosse socorrida. Aí a gente observa essa vingança, esse ódio. Enquanto nós estamos usando o nosso tempo para nos vingarmos, esse ódio nos maltrata, mas ele nos vincula ao outro. Quando nós perdoamos, a gente se desvincula. E se o outro que nós perdoamos conserva mágoa de nós, é dele, não é nossa. Nós já estamos libertos. Só que existem algumas situações que a espiritualidade superior nos mostra que nós somos chamados para poder nós evoluirmos. Como, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz, ele é chamado para socorrer o seu avô, Mário. E quando ele vai socorrê-lo, quando ele vai ajudá-lo, ele diz assim, interessante, eu não compreendo porque meu avô era uma pessoa muito distante de todos nós. Aí o benfeitor mostra para ele o seguinte, ele não era distante, é porque ele não queria se misturar, porque ele era muito apegado, materialmente falando, ele era muito apegado, ele não queria que ninguém mexesse nele. Mas o que eu quero falar? Quando o pai faleceu, a mãe já tinha partido. O pai, ao sair, ele, o Mário, era um jovem e tinha uma irmã que se chamava Ismênia. A irmã, ela, ao pai morrer, com a morte do pai, o Mário botou a irmã para fora e não deu nada para ela. Ficou com tudo. Ele era muito apegado materialmente. Quando ele se casa, ele continua naquela situação. Quando os filhos dele nascem, ele não demonstra, ele não solta dinheiro, ele é sempre muito apegado. E quando nasce o André Luiz, e o André Luiz não sabia disso, ele diz, essa criança, esse menino vai ser um médico. E eu vou ajudar. E ele ajudou. Mas ele fez a filha prometer, todos prometerem, que ninguém era para saber que ele tinha ajudado. Ele ajudou na educação do André Luiz para ele ser médico. E o André Luiz só descobre nessa hora que vai ajudá-lo. Aí ele diz assim, o que é que eu quero falar para poder a gente estabelecer uma conexão com a nossa fala? É porque a Ismênia, ele botou ela para fora, ela era jovem, ela pediu, ela não tem para onde ir, se vira, ele botou a irmã para fora. Quando ele está no plano espiritual sofrendo, que o André Luiz vai ajudá-lo, o André Luiz conversa, demora muito a dizer que ele é o André Luiz. O neto dele, ele conversa bastante com ele, aí ele diz assim, o que é que o senhor gostaria? Ele disse, eu gostaria de pedir perdão para minha irmã, para a Ismênia. Ele disse, eu vou requerer para ver se a gente consegue. Tá certo. Aí ele vai pesquisar no plano espiritual e descobre que ela está no Rio de Janeiro com 13 anos de idade. Ela é uma adolescente reencarnada. E ele consegue. E ela vai. Ele vai. No momento do sono, a Ismênia está dormindo e a espiritualidade superior, aí ela acorda assim, se desdobra.
e vê o Mário e não o reconhece. Aí a espiritualidade superior coloca a mão, a destra sobre a sua fronte e ela esbugalha os olhos, observando e diz assim: Mário, porque eles fazem com que ela lembre. Aí ele diz: por que você está assim? Ela diz. Aí ele pede perdão, ele se ajoelha, se prosterna, pede perdão a ela pelo que ele fez. E ela diz não, que tudo bem, que ela não tinha mais mágoa. Aí ele diz: eu queria lhe pedir uma coisa. Ela disse: o que é? Você poderia me receber como seu filho? Ela disse: com todo prazer, eu lhe recebo. Eu vou pedir aos benfeitores, se me for dada a permissão, você será meu filho com muito prazer. Aí ele volta para o plano, para onde ele está, e é feito um trabalho, e é o tempo que ela casa, e ela reencarna. E ele reencarna através dela. Mas o que eu quero mostrar, o que eu queria, é que as pessoas perdoam, se desvinculam. Mas se o outro que foi perdoado pedir, solicitar, e ela quiser, ela pode receber, ela pode ajudar, voltar a socorrer. Então, de qualquer forma, a gente está vinculado pelo amor. Nós estamos vinculados de formas diferentes. Mas se houver ódio, se houver mágoa, a gente não se desvincula enquanto não se transformar esse laço em amor. Por isso é que a vingança, ela não nos traz nada de positivo. Ela só nos faz retrogradar. Jesus nos concitava a olhar as crianças, sede como as crianças. Por que será? Uma criança, ela está brincando ali e ela apanha de outra criança. A criança bate, ela chora. Daqui a pouco ela volta e vai brincar. Ela não tem mágoa, ela não tem orgulho ferido. Ela não tem nada disso. Por isso é que Jesus nos conclama a sermos como as crianças. Que a gente se assemelhe às crianças, porque o espírito ainda está acordando e ele ainda está numa fase em que ele é pureza de coração. As vibrações ruins do passado ainda não chegaram até nós quando nós estamos na infância. Então, para a gente se assemelhar à criança, é preciso que a gente retire de nós esse orgulho, essa tolice. Como a gente retiraria esse orgulho de nós? Trabalhando a empatia. Tenta se colocar naquele que nos agrediu, que nos caluniou. Primeiro vamos orar por ele. Jesus disse: orai pelos que vos perseguem. Então a gente ora, a gente olha para ele de uma forma diferenciada. É como se dissesse assim, dar uma colher de chá, quando na verdade a gente vai estender a outra face, que é a face do amor, que tanto Jesus nos chama, que quando ele diz: se bater numa face, dê a outra. A face que bate é a da intolerância, vamos dar a outra é a da tolerância. A que bate é a do desamor, a outra face é a do amor. Então a gente vai trabalhar para a gente conseguir se redimir, se modificar e sermos seguidores do Cristo, que é muito difícil, mas é muito necessário, que esse é o nosso progresso, essa é a nossa melhoria na caminhada, né? Então, com essa postura, nós sempre pedimos a Deus que a vingança, aquela mágoa que há em nós, a gente consiga extirpar, a gente consiga
consiga colocar em prática sem nenhuma pressa e com muito amor, nós iremos caminhando ao entendimento das palavras do Príncipe da Paz, o maior educador que a terra já recebeu e que já conheceu quando ele disse: amai os vossos inimigos. Sem pressa, com compreensão, com amor, nós iremos seguir. Então sejamos também nós os construtores da paz, que vence a violência e começa a ter o entendimento que o ódio não nos leva a lugar algum, que Deus nos legou a sermos partícipes dessas vibrações de amor, que o nosso lar, a gente começa dentro do nosso lar e depois a gente começa a expandir à medida que de nossa capacidade a todos os corações que encontrarmos. Sejamos construtores da paz quando nós construirmos pontes de luz, pontes de amor com aqueles que estão próximos a nós, e depois com o vizinho, e depois com o desconhecido, e depois com todo mundo que encontrarmos em nossa caminhada. Nós temos que assumir a responsabilidade do nosso progresso, da nossa melhoria. Nós não vamos, quando a gente escuta falar que a vingança é um prato frio, o significado é que com a vingança, depois que a pessoa se vinga, ela chega à conclusão que não valeu nada. Então, é bom a gente primeiro se perguntar: eu me considero uma pessoa vingativa? Mas tem que se perguntar de verdade: eu me considero uma pessoa que quer... Porque às vezes, olha, enquanto nós estivermos na condição de vermos o bandido, o criminoso, seja de um filme, de uma novela, a gente ficar torcendo para ele se prejudicar, então a gente ainda guarda ranços de maldade dentro de nós. Nós temos que tirar isso. Vamos olhar, vamos tentar olhar sobre outro prisma, o bandido, o criminoso, seja que tipo de crime que ele cometeu, só Deus sabe o que passa por detrás dessas criaturas. Então, a partir daí, desse trabalho consciente, nós conseguiremos sim plantar o amor em nós. Será que a vingança deixa a pessoa feliz? Na hora que a pessoa está com mágoa, ela diz: claro, eu não vou ter sossego enquanto eu não me vingar. Mas é porque não está consciente. As vibrações, as energias estão obliteradas pelo ódio, pela mágoa, pela dor. Mas essa dor é uma dor onde a gente ainda não compreendeu que nós estamos nos fazendo de vítimas. E que se eu estou passando por esta dor hoje, ocasionada por essa pessoa, com certeza eu já aprontei com ela ou com alguém da mesma forma ou até pior. Então é preciso que a gente comece a se estudar, a se trabalhar para sair das vibrações de ódio, de mágoa, de desamor. É preciso que, primeiramente, a gente tem que se arrepender. Quando a gente comete, a gente se arrepende. Depois, a gente precisa pedir perdão. Porque quando a gente se arrepende, a gente pede perdão. É necessário. O orgulho não pode falar alto nessa hora. Aí depois a gente vai tentar reparar. Os espíritos, eles são criados para um progresso contínuo. Quando comete um crime, se distancia do caminho. Esse caminho que estava sendo, de certa forma, linear, se distancia porque cometeu um crime.
Quando a gente se distancia, a gente retorna para o ponto de partida quando a gente se arrepende. Quando se arrepende, agora a gente vai trabalhar para reparar. Como reparar? A gente tem que buscar ser humilde para poder nós repararmos. E se o outro não quiser perdoar, como eu já falei, o problema é dele. Mas nós temos que reparar as nossas falhas. Meus irmãos, que a doce e serena paz do meigo Rabi da Galileia se faça presente em nossos corações. Um beijo de luz em seus corações.